Well, hallelujah. Good morning, everyone. Aleluia, bom dia a todos. Bom dia, guten Morgen. Bom dia. Hallelujah. Aleluia. This morning we will continue to learn. Esta manhã, então, nós vamos continuar aprendendo. Yesterday we have learned a lot about all the gifting in the cell. Então, nós ontem aprendemos muito sobre os dons dentro da célula. Remember, God wants to express Himself fully in the cell. Então, lembre-se que o Senhor Deus quer se expressar plenamente através da célula. So that the cell can be His full dwelling place. Então, a célula pode ser o lugar da sua habitação plena. So God wants, us to reach the fullness of God. Então, o Senhor Deus quer que nós, então, alcancemos a plenitude de Deus. That's why yesterday we learned how we can allow God to express themselves in the cell. Então, por isso que ontem nós aprendemos como o Senhor Deus pode expressar a Trindade através da célula. Remember, our God is the Trinity God. Lembre-se então que o nosso Deus é uma trindade. The Trinity God dwell in the midst of us. O Deus triuno habita entre nós. Amen. Amém. Not only dwell, but they wants to express themselves. Não somente o Senhor Deus, o Deus triuno habita entre nós, mas Ele quer se expressar através de nós. So yesterday we learned that Jesus expressed Himself through the fivefold ministries. Então ontem nós aprendemos que o Senhor Jesus se expressa a si mesmo através dos 5 ministérios. This is the 5 works Jesus did when He was on earth. Então esses são as 5 obras que o Senhor realizou enquanto estava na terra. And He said, the works I do, you will do also. Então o Senhor fala que as obras que eu fiz, vocês também farão. And the works I do is not from me, is from the Father. E a obra que eu realizo não é minha, mas é do Pai. So in order to do the works, Então, para que nós possamos realizar a obra, the Father support the works by giving 7 motivational gifts. Deus Pai então nos dá suporte através daqueles dons, os 7 dons multifuncionais para dar suporte a esses ministérios. That's why we have seen Por isso que nós vemos yesterday that different people in the cell, Então, God as pessoas- distributed different kind of activity or abilities. Então os irmãos nas células, o Senhor distribuiu então habilidades, dons entre eles. Those who have leading gifts, Aqueles que têm então dons de liderança, the best is to do apostolic works. então é melhor que eles façam então trabalho apostólico. Those who have teaching gifts, Então aqueles que têm então o dom de ensino, the best is to do teaching ministry. então o melhor é para que eles possam então fazer ministério de ensino. Those who have mercy, showing mercy gifts, Então aqueles que têm dons de misericórdia, expressando misericórdia, they facilitate the pastoring one another ministry. então eles facilitam o pastoreamento uns para com os outros. Those who have prophecy, those who can prophesy, Então aqueles que têm o dom de profecia, aqueles que podem profetizar, they facilitate the prophetic works in the cell. então eles facilitam então a obra profética dentro da célula. Those who have encouraging gift, Então aqueles que têm o dom de encorajamento, they facilitate the evangelism work. então eles facilitam na verdade o trabalho de evangelismo. Those who have ministering or serving gifts, Então aqueles que têm o dom do serviço, they support the cell by serving the cell with practical ministry. então eles então dão suporte à célula para fazer ministérios práticos, serviços práticos. And those who have giving gifts, Aqueles então que têm o dom de contribuição, de dar, they help giving
and also helping others so they can be blessed. Então eles dão e eles também ajudam a outros para serem abençoados. So these are all the gifting the Father given to the cell. Então esses são os dons, todos os dons que o Pai dá para a célula. So Jesus expressed himself by doing 5 works in the cell. Então o Senhor Jesus expressa a si mesmo, então concedendo 5 ministérios para a célula. The Father supported the cell by giving 7 motivational E gifts. o Pai então concede à célula, então dando 7 dons multifuncionais. Now, what is the job of the Holy Spirit? E agora, qual é o trabalho do Espírito Santo? The Holy Spirit will anoint the cell Então o Espírito Santo vai ungir a célula. and express, in the cell by giving them 9 manifestation gifts. Então o Espírito Santo vai então manifestar a si mesmo dando 9 dons. So today we want to talk more about these 9 manifestation gifts. Então hoje nós vamos falar mais sobre esses 9 dons de manifestação do Espírito Santo. So if you look at the 9 gifts, Então se você olhar para os 9 dons, you can divide it into 3, the 9 gifts. você pode então dividi-los em 3 categorias. These three category gifts, Então essas 3 categorias de dons, these are all the tools how to build a house. então são as ferramentas de como construir uma casa. So every time we meet in the cell, Então todas as vezes que nós nos encontramos no grupo na casa, we need to allow the Holy Spirit to work and manifest the 9 gifts. então nós temos que permitir que o Espírito Santo possa manifestar então os 9 dons. Now let us learn a little bit about these 9 gifts. Então vamos aprender um pouco mais sobre esses 9 dons. The first group of gifting Então a primeira categoria desses dons is how we can supernaturally knowing. como nós podemos reconhecer sobrenaturalmente esses dons. So in the cell, Então na célula, when we build the house of God, quando construímos então a casa de Deus, some people in the cell, maybe they not break through yet. então their algumas life. pessoas na célula ainda não romperam ainda. So God can give us why. What is the root problem? Então o Senhor Deus pode nos dar discernimento qual é o problema, o que está acontecendo. So this first group of gift will work. Então essa primeira categoria, o primeiro grupo de dons vai funcionar. This gifting usually work together. Então esses dons, na verdade, trabalham conjuntamente. You can discern what spirit works behind this. Então você pode então saber qual é o espírito que está agindo por trás disso. Why our brother and sister in the cell bound by bad habits? Por que então os nossos irmãos dentro da célula estão amarrados por hábitos maus? Suddenly God give you the discerning of the spirit. Então, na verdade, o Senhor Deus dá discernimento de espírito. Not only the discerning, Não somente discernimento, but then He also give you the word of knowledge. então ele também, o Senhor Deus, te dá então a palavra de conhecimento. God can show you the root problem why this person have no breakthrough. O Senhor então pode dar a ti o conhecimento da raiz do problema. Not only the root problem, Não somente a raiz do problema, but at the same time He give you the solution. mas o Senhor Deus também te provê a solução. That is the wisdom, Esta é a sabedoria. the word of wisdom. Essa é a palavra de So sabedoria. these 3 gifts works together. Então esses 3 dons trabalham conjuntamente. Discerning of the spirit, Então discernimento do espírito, and then the word of knowledge, então palavra de conhecimento, and then the word of wisdom. então a palavra de sabedoria. If you practice this, Então se vocês praticam isso, you will have supernatural knowing. então vocês vão ter então conhecimento sobrenatural. Then when you pray for this person, Então quando vocês oram por essa pessoa,
you solve the root problem, Então você pode solucionar então a raiz do problema. and then this person will experience breakthrough. Então essa pessoa então vai experimentar então um romper na vida. Amen. Amém? So this is the first group of gifting. Então esse é o primeiro grupo dos dons. Now, the second group of gifting, Então o segundo grupo desses dons, this is supernatural communication. então essa então são os dons da comunicação sobrenatural. Do you know you cannot connect with God without, the supernatural way? Então vocês sabem que nós não podemos nos conectar ao Senhor Deus sem ter essa comunicação sobrenatural. So we can talk to God. Nós podemos falar com o Senhor Deus. So we talk to God through tongues, speaking in tongues. Então nós falamos com o Senhor Deus falando em línguas. And then we interpret the tongue, E nós interpretamos as línguas. but also God talk back to us. E também o Senhor Deus fala de volta conosco. That is the gift of prophecy. Então nós temos o dom da profecia, dom de profecia. Hallelujah. Aleluia. So we practice this in our cell. Então nós praticamos isso na nossa célula. And God shows very much powerful things in E the o cell. Senhor, na célula, o Senhor então mostra muitas coisas poderosas acontecem. Hallelujah. Aleluia. And then the last group of gift Então o último grupo dos dons, is, I call it, supernatural power gift. então eu chamo então dos dons poderosamente sobrenaturais. Which has 3 parts. 3 partes então. The gift of faith, Então o dom de fé, and then the gift of healings. o dom então de curas. Plural, the gifts of healings. Então são dons de curas. Both are plural, gifts of healings. Os dois então são plurais. São dons e curas. So a lot of gifting here in one. Então existem vários dons dentro de um dom. Hallelujah. Hallelujah. And then the gift of miracles. Então o dom de milagres. If God wants to use you in healing and miracles, Então se o Senhor Deus quer te usar em cura e em milagres, He will first give you the gift of faith. e o Senhor Deus vai primeiro te dar então o dom de fé. Without the gift of faith, you cannot perform miracles. Sem o dom de fé, você não pode então realizar milagres. Amen. Amém? So, do you want all these 9 gifts operate in yourself? Vocês querem então que todos esses 9 dons possam ser experimentados na célula? Hallelujah. Now, Aleluia. how to allow these 9 gifts to work in the cell? Então como que vocês podem permitir que todos esses 9 dons possam então ser experimentados na célula? There is only one key. Somente uma chave existe para isso. We have to activate the apostolic anointing, Nós precisamos então ativar a unção apostólica. or you may call it the Holy Spirit anointing. Então vocês podem chamar também de unção do Espírito Santo. Okay? So the Holy Spirit anointing is the apostolic anointing. Então a unção do Espírito Santo é a unção apostólica. I found out if the cell not activate the Holy Spirit anointing, they cannot do all these 5 works. Então nós percebemos que se não for ativada essa unção apostólica na célula, nós percebemos que não existe a manifestação desses dons dentro da célula. Because only by the power of the Holy Spirit we can practice all these 5 Porque ministries. somente pelo poder do Espírito Santo nós podemos experimentar a manifestação desses dons. Amen. Amém? So we need to be
filled with the Holy Spirit. Nós precisamos ser completamente cheios do Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia! No anointing of the Holy Spirit, you cannot practice these 5 ministries. Sem ter unção, então, do Espírito Santo, vocês não podem, então, experimentar esses 5 ministérios também. It's like, it's like a cell phone. Então, é igual um celular. In a cell phone, you can have good program. Você pode ter bastante programas, softwares bons dentro do celular. You can have a good system. Você pode ter um bom sistema. You can have good, good cell phone. Você pode ter um bom celular. Maybe made in Korea. Talvez feito na Coreia. Samsung. Samsung. Good program. Muito bom programa. Good cell phone. Muito bom celular. And then, good system. É um bom sistema. But Mas if you don't have power, se você não tiver poder, all is useless. bateria, poder, é tudo sem uso algum. It's like that also the cell. É exatamente assim na célula. See, many people try to apply cell church today. Então todas as várias igrejas tentam então aplicar então um grupo na célula. Oh, they have good program. Oh, eles têm programas muito bons. Very good material. Oh, muitos bons materiais. They also know the system, the good Eles system. também conhecem o sistema. Oh, they learn also from all this teaching. Oh, eles também aprenderam esse ensino. And they also, very good. The quality of the church is good. E a qualidade também da igreja é muito boa. Oh, they have good administration. Oh, eles têm uma boa administração. Mas If you don't have the power, se você não tiver o poder, you cannot practice these 5 ministries. vocês não podem então experimentar esses 5 ministérios. You understand? Vocês entendem? Because only by the work of the Holy Spirit, Porque somente pelo trabalho do Espírito Santo we can practice these 5 ministries. nós podemos então praticar esses 5 ministérios. Hallelujah. Aleluia! That's why, Por isso, if you look at Jesus, se você então olhar para o Senhor Jesus, look at Jesus. olhem para o Senhor Jesus, Even Jesus, ainda mesmo o Senhor Jesus, as a human being, when como homem, he could not perform this 5 ministry como homem, ele não poderia ter praticado esses 5 ministérios before he was anointed by the Holy Spirit. antes que ele foi ungido com o Espírito Santo. Okay, look at Luke chapter 4. Vamos então abrir em Lucas capítulo 4. Okay, Luke chapter 4 verse 1. Então vamos abrir então Lucas capítulo 4, Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, versículo 1 fala: Jesus, cheio do Espírito Santo, returned from Jordan and was led by the Spirit. Hallelujah. voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito. Aleluia. He was led by the Holy Spirit. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Where? Go where? Ele foi guiado para ir para onde? To Orlando. Amen. Para ir para o Orlando. Disney World. Foi para Disney. No. Não. To the wilderness. Foi para o deserto. Hallelujah. Why? Por quê? He already filled with the Holy É Spirit. porque ele estava cheio do Espírito Santo. Not enough. Não era suficiente. God wants to do something more. O Senhor Deus queria fazer algo a mais. So God, the Holy Spirit brought him to the wilderness. Então o Espírito Santo então o levou para o deserto. Oh, do you want to see what is the result after he came back from the wilderness? Vocês então gostariam de ver o resultado depois que ele retornou do deserto? Okay, look at verse 14. Nós vamos então ver versículo 14 de Lucas 4. Jesus returned in the power of the Holy Spirit
to Galilee. Aleluia! Então o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Hallelujah. Aleluia! Jesus was already filled with the Holy Spirit. O Senhor Jesus já estava cheio do Espírito Santo. But God need to do something in his humanity. Mas o Senhor Deus tinha que fazer algo na sua humanidade. That is the experience in the wilderness. Então é experiência no deserto. But when he came back from the wilderness, Mas quando ele retornou do deserto, not only he filled with the Holy Spirit, não somente ele estava cheio do Espírito Santo, but now he is in the power of mas the ele Holy estava Spirit. no poder do Espírito Santo. This is the anointing. Isso é a unção. Anointing that surround us. Isso é a unção que está em volta de nós. Hallelujah. Aleluia! After he was anointed Depois que in ele the foi power of the Holy Spirit, Depois que ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo, then he entered the synagogue então ele entrou na sinagoga. and he began to proclaim his ministry. E ele começou então a proclamar o seu ministério. This is his 5 ministry. Esses são os 5 ministérios. Verse 18. Então no versículo 18, The Spirit of the Lord is upon me. o Espírito do Senhor está sobre mim, Yeah, because he has anointed me pelo que me ungiu to preach the gospel to the poor. para pregar o evangelho aos pobres. Hallelujah. Aleluia! So Jesus was anointed. O Senhor Jesus foi ungido. What for? Para quê? Number 1, Número 1, to preach the gospel. pregar o evangelho. So Jesus was anointed to do evangelistic work. Então o Senhor Jesus foi ungido para fazer então o trabalho de um evangelista. Amen. Amém? And then he said, he has sent me. Yeah, he has sent me. Então ele diz aqui, ele me enviou. The word send is apostelo. A palavra então enviar é apóstolo. So what does it mean, apostelo? O que é que significa então apóstolo? So he was sent out to do apostolic work. Ele foi enviado a fazer trabalhos apostólicos, ministério apostólico. Amen. Amém? So Jesus did apostolic work when he was on earth. Então o Senhor Jesus fez a obra apostólica enquanto na terra. He said, he has sent me to heal the brokenhearted. Ele me enviou então para curar os corações quebrantados. This is his pastoral works. Então esse é o trabalho pastoral, Heal people. curando pessoas, Yeah, heal the heart. curando o coração. Hallelujah. Aleluia! Answer the need. Respondendo às necessidades. Care for people. Então cuidando das pessoas, se preocupando com as pessoas. His pastoral function. Então isso é uma função pastoral. To proclaim liberty to the captives. Então proclamar liberdade aos cativos. Hallelujah. Aleluia! He came to set us free. Ele veio para nos libertar. How he set us free? Como que ele nos libertou? He gave us the truth. Ele nos deu a verdade. Those who know the truth, Aqueles que conhecem a verdade, they will be free. eles serão livres. Hallelujah. Aleluia! This is his teaching. Esse Ministry. é o seu ensinamento. He teaches us so we know the truth and the truth set us free. Ele nos ensina, então nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Hallelujah. Aleluia! And then he said to recover the sight of the blind. E também diz aqui a restauração da vista aos cegos. He made the blind to see. Ele fez então os cegos ver. Those who has no vision now have vision. Aqueles que não tinham visão agora têm visão. This is his prophetic ministry. Isso então é um ministério profético. Hallelujah. Aleluia! So Jesus' ministry is the fivefold ministry. Então o ministério de Jesus são esses 5 ministérios. He said, this is my work. Ele diz assim, essa é a minha obra. And in order to do this work, E ele dá um comando para fazer essa obra. even Jesus had to be anointed by the Holy Spirit.
ainda mesmo o Senhor Jesus precisou ser ungido para fazer esse ministério. If Jesus had to be anointed by the Holy Spirit to do these 5 works, Se então o Senhor Jesus teve que ser ungido para fazer essas 5 obras, say esses to 5 the person ministérios, next to you, how much more you? ou fala para a pessoa ao seu lado, quanto mais você. Amen? Amém? Aleluia. That's why Jesus said this. Então por isso que o Senhor Jesus disse isso, The works I do, que a obra que eu realizo, he said, see, whoever believes in me, aquele que crer em mim, the works I do, they will do also. as obras que eu faço, eles farão ainda. Hallelujah. Aleluia! Even greater works than I do. E ainda assim maiores do que essas eles farão. But how can they do the works? Mas como eles podem então fazer o trabalho? This day is the body. Então esse dia é o corpo. How can my Agora atualmente é o corpo de Cristo que faz. how can my body, Jesus said, do the works? Como que então o Senhor pode falar agora o meu corpo faz a obra? He said, because Por quê? I am going to the Father. Porque eu vou para o Pai. Hallelujah. Aleluia! It is better if I go to the Father. É melhor que eu vá para o Pai. Amen. Amém? Do you know it is better when Jesus go to the Father? É melhor, tu sabe por que é melhor que o Senhor Jesus vai para o Pai? Because when Jesus went up to heaven, Porque quando o Senhor Jesus foi para o céu, he sent the Paracletos, the Holy Ele Spirit. mandou o Paracleto, o Espírito Santo para So nós. the Holy Spirit anointed his body. Então o Espírito Santo ungiu o seu corpo. That's why when the Holy Spirit anointed his body, Então quando o Espírito Santo ungiu o seu corpo, his body can do the same works. então o corpo pode fazer o mesmo trabalho. Even greater works E than ainda this. maiores do que essas obras. That's why we need the anointing of the Holy Spirit. Por isso que precisamos a unção do Espírito Santo. No anointing, we cannot do it. Sem unção nós não podemos fazer. Amen. Amém? Now, what is this anointing? O que é então essa unção? I call it the apostolic anointing. Eu então chamo da unção apostólica. And the key word for this anointing Então, a palavra-chave para essa unção, is to build and to send. então é para construir e para enviar. So in this anointing, you are given 2 abilities. Então, nessa unção, então é concedida 2 habilidades. Okay? Number 1, the anointing to build. Então, número 1, a unção para construir. So when you fill with the Holy Spirit, Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, this anointing causes you to able to build God's dwelling place. então isso então te dá habilidade para que tu possas construir a habitação, a casa da habitação de Deus. This anointing causes you to be able to do the 5 works. Então, esta unção te dá capacidade para que você possa realizar os 5 trabalhos. Amen. Amém? Do you know the Holy Spirit is the Spirit that also doing 5 works? Você então sabia que o Espírito Santo também faz 5 obras? When people fill with the Holy Spirit, Quando as pessoas então são cheias do Espírito Santo, what happened to them? o que acontece com elas? They will be sent out. Eles vão ser enviados para fora. Because the Holy Spirit is also the sent out one. Porque também o Espírito Santo é o enviador. Yeah, the Holy Spirit sent out by the Father. Então o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, Apostelo. apóstolo. So the Holy Spirit is the apostolic, Spirit. Então o Espírito Santo é o Espírito apostólico. Hallelujah. Aleluia. When people fill with the Holy Spirit, Quando as pessoas são cheias do Espírito Santo, they will see vision and they will prophesy. eles vão ver visões e eles vão profetizar. The Holy Spirit is, a prophetic
spirit. Então o Espírito Santo é um espírito profético. So when we fill with the Holy Spirit, Quando estamos cheios do Espírito Santo, we are able to do prophetic nós works. temos habilidade de realizar então dons proféticos. Holy Spirit is the one who appointed elders in Acts chapter 20. Então em Atos capítulo 20, então o Espírito Santo é aquele então que destaca os presbíteros. It says, God, the Holy Spirit appointed you elders to pastor the congregation. Então o Espírito Santo fala que o Espírito Santo então te levantou, te ungiu para que você possa pastorear a igreja. So the Holy Spirit is, pastoral. Então o Espírito Santo é um espírito pastoral. Because he know, to bring up those who have pastoral gift. Porque ele sabe então como levantar aqueles que têm então o dom pastoral. Hallelujah. Aleluia. And then, Então, when we fill with the Holy Spirit, quando estamos cheios do Espírito Santo, the job of the Holy Spirit is to teach us or remind us what Jesus have taught. então a obra do Espírito Santo também é lembrar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. So the Holy Spirit is the Spirit that teach us. Então o Espírito Santo é o Espírito que nos ensina. Amen. Amém? Now, no one can believe Jesus as the Lord and Savior without the works of the Holy Spirit. Ninguém pode crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador se não for pela obra do Espírito Santo. Amen. Amém? So it was the work of the Holy Spirit to evangelize. Então é o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é evangelizar. So when the cell member all filled with the Holy Spirit, Então quando todos os membros da célula estão cheios do Espírito Santo, they can do all these 5 ministries. eles podem então fazer todos os 5 ministérios. So if they fill with the Holy Spirit, Quando estão cheios do Espírito Santo, they have ability to do these 5. então eles têm a habilidade de realizar essas 5 obras. Now, the second part of the anointing Então a segunda parte da unção is to send. é o enviar. So what is this anointing? O que é essa unção? So the sending anointing Então a unção de enviar is the anointing to send out workers é para então a unção de enviar trabalhadores to destroy the works of Satan. para destruir as obras de Satanás. Wow, I love this. Eu amo isso. Holy Spirit send us out Então o Espírito Santo nos envia para fora in order to destroy the work of Satan. para destruir as obras do diabo. When the works of Satan destroyed, Então quando as obras de Satanás são destruídas, the kingdom of God comes. então o reino de Deus é estabelecido e vem. And the house of God will be built. E a casa de Deus vai ser construída. Amen. Amém? The kingdom of God only come when the works of Satan destroyed. Então a obra de Deus só vai vir quando então as obras de Satanás são destruídas. So this is the anointing to send us out. Então essa é a unção de nos enviar para fora. So when we fill with the Holy Spirit, Quando estamos cheios do Espírito Santo, Holy Spirit will always send us out. então o Espírito Santo sempre vai nos enviar para fora. Hallelujah. Aleluia! To destroy the work of Satan. Para destruir as obras de Satanás. So that the kingdom of God comes. Para vir o reino de Deus. And then the house of God will be built. Então a casa de Deus então assim vai ser construída. That is how the kingdom comes. É assim que o reino de Deus vem. In Matthew 12:28. Então em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus said this. o Senhor Jesus disse assim: If I cast out demon by the power of the Holy Spirit, se eu então expulso os demônios pelo poder do Espírito Santo, truly the kingdom of God has come. é verdadeiramente o reino de Deus é chegado. Hallelujah. Aleluia! Amen. Amém? Why
kingdom of God related to, destroying of Satan, casting out Satan? Então, por que o reino de Deus está relacionado em destruir primeiro o reino de Satanás, as obras do diabo? Jesus illustrated how, in his time, how the kingdoms of the world expanded. O Senhor Jesus explicou como os reinos desta terra são estendidos, são expandidos. Do you know, he was living in the era of the Roman Empire. Então, o Senhor Jesus aqui na terra viveu na era do Império Romano. Do you know how the Roman Empire expanded? Vocês sabem como então o Império Romano se expandiu? You know how? Sabem como? First, Primeiramente, they sent out the generals. então eles enviavam primeiro os generais. Yeah, for example, if they want to conquer Portugal, Então, se eles quisessem então conquistar Portugal or conquer Spain, ou conquistar Espanha, they send out general first. então eles enviavam generais primeiro. The job of the general is this: Então, o trabalho dos generais era assim: to defeat the enemy. para destruir os inimigos. Amen. Amém? Defeat them, Destrói eles, destroy, capture them, capture eles or cast them out. ou expulse eles para fora. Hallelujah. Aleluia! When the enemy totally conquered, Então, quando os inimigos eram completamente conquistados, then that general came to that kingdom, então os generais vinham naquele reinado, to the kingdom of Spain, o reinado da Espanha, o rei da Espanha. Then, this Roman general Então essa agenda romana, will put general romano, the sign of the kingdom of the empire of Rome. então o general romano colocava então a sua própria bandeira do reinado romano. And then this general said, the Roman kingdom comes. Então o general falava: o reinado de Roma é chegado. Hallelujah. Aleluia. Do you know that general in those time? Sabe que esses generais naquele tempo, Those general is called apostolos. eles eram chamados apóstolos. Do you understand? Você entende? The sent out one. Aqueles que eram enviados para fora. That is the background of this story. Essa então é a história, o pano de fundo dessa história. If I cast out the demon in the power of the Holy Spirit, Se eu então expulso os demônios pelo poder do Espírito Santo, truly the kingdom of God comes. verdadeiramente o reino de Deus é chegado. So Jesus was the first apostolos Então o Senhor Jesus foi o primeiro apóstolo. sent by the kingdom of God Foi enviado pelo reino de Deus to the earth. para a terra. And then he cast out his enemy. E ele então expulsou todos os seus He inimigos. destroyed the work of the enemy Ele destruiu as obras do by inimigo the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Then he said, thy kingdom come. Então ele falou que o seu reino seja chegado, seja Your estabelecido. will be done on earth E a- as it is in heaven. E a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. He was the first apostolos. Ele foi o primeiro apóstolo. But he said, the works I do, Mas o Senhor Jesus falou: a obra que eu realizo, you will do also. então as obras que eu faço vocês vão fazer também. As the Father sent me, Como o Pai me enviou, so I send you. eu também os envio. And then he breathed them. E ele soprou sobre eles. Receive the Holy Spirit. Recebam o Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. That's why you see how Jesus ministered. Assim vocês veem como o Senhor Jesus ministra. You know how Jesus ministered? Sabe como que o Senhor ministra? In Mark chapter 3, Então Marcos capítulo 3. you can read verse 13 to 15. Então podemos ler versículo 13 a 15. He called 12
apostle. Ele chamou então 12 apóstolos. This is his general. Esses são os generais. 12 apostolos. 12 apóstolos. And then he sent them out. Então eles os enviaram. Anoint them with the Holy Spirit. Ungiu eles com o Espírito Santo. Hallelujah. Enable them to cast out demons. E então deu habilidades a eles para expulsar demônios. Hallelujah. Aleluia. To destroy the work of Satan. Para destruir as obras de Satanás. Amen. Amém. But you said, oh, that is only for the 12 apostles. Oh, você pode dizer, mas isso é somente para os 12 apóstolos. Don't forget. Mas não esqueça. If you read Luke chapter 10, Então, se vocês lerem Lucas capítulo 10, verse 1, versículo 1, not only the 12, não somente os 12, he sent out the 70s also. ele também enviou os 70. Hallelujah. Aleluia. The 70 also doing the apostolic works. Então os 70 também realizaram a obra apostólica. Hallelujah. Aleluia. They go, they go to cities where Jesus will visit. Então eles iam adiante naquelas cidades que o Senhor Jesus iria visitar. And then after coming back from that ministry, Então depois que eles retornaram desse ministério, the 70 very excited. então os 70 estavam muito felizes. They say, Jesus, Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Wow, even Satan, Oh, até Satanás. Whoa, they obey your name. Oh, eles obedecem o seu nome. Wow, so powerful your name. Oh, é tão poderoso o seu nome. Jesus said, I saw heaven, Satan fell down from Eu heaven. vi então que Satanás estava caindo. And then he said this to his disciples. Então ele disse para os seus discípulos: I send you out to trample on snake Eu- and scorpion. Eu enviei vocês para que vocês pisem serpentes e escorpiões. Hallelujah. Aleluia! And, it says, to endure, the power of the enemy. Então resista o poder do inimigo. And he said, nothing shall harm you. Nada vai os infligir ou atacar. Once again, nothing shall harm you. Então nada então vai ferir vocês. Say to the person next to you, nothing shall harm you. Então fala para a pessoa do seu lado, nada vai te ferir. Amen. Aleluia! Nothing shall harm you. Nada vai te ferir. You have power to destroy Satan. Vocês têm poder para destruir Satanás. You have power Vocês têm poder to hold the power of Satan. para então impedir o poder de And Satanás. nothing shall harm E you. nada vai os ferir. Nothing shall harm Aleluia! you. Nada vai os ferir. Nothing shall harm you. Nada vai os ferir. Nothing shall harm you. Nada vai os ferir. Nothing shall harm you. Nada vai os ferir. Aleluia. Aleluia! Chorabacata. Hira baba baba kashanda. This is the send out anointing. Essa é a unção de ser enviado para fora. Whoa. When the cell filled with the Holy Spirit, Então, quando a célula está cheia do Espírito Santo, God send you out e o Senhor então envia-os para fora to destroy the work of para Satan, destruir as obras de Satanás, cast out the enemy, para expulsar o so the inimigo, kingdom of God come, para que o reino de Deus venha and the house of God will be built e there. a casa de Deus vai ser construída ali. Aleluia. Aleluia! Amen. Oh, you said that is only for the 70s. Ou então vocês podem dizer que isso era somente para os 70. That's only for, the disciples those times. Ou somente para os discípulos daquele tempo. How about us? Mas e nós? We already 2,000 years away from that. Nós já estamos há 2000 anos à frente daquela época. But Mark chapter 16 Mas says, então em Marcos capítulo 16 diz: Hallelujah. Aleluia!
He said, those who believe, aqueles que creem, these signs shall follow them. então os sinais os seguirão. They will cast out demons in Eles my vão name. expulsar demônios no meu nome. They will speak in tongues. Eles falarão em novas línguas. Oh, so every believer Todos os crentes is also sent out são enviados para fora and anointed by the Holy e Spirit são ungidos pelo Espírito to Santo cast out our para enemy, expulsar os nossos to inimigos, destroy our enemy, para destruir o nosso so inimigo, the kingdom of God comes para que o reino de Deus and the venha house will be built. e a casa será construída. Amen. Amém. Ora. So this anointing is very important. Então essa unção é muito importante. Apostolic anointing. A unção apostólica. When we teach our cell member to practice this, Então, quando nós vemos os membros da nossa célula praticando isso, whoa, so different the cell, oh, como é diferente aquela so célula, powerful. tão poderosa. You know, now in our cell group, Ou agora na nossa célula ali, whenever somebody enter the cell, quando alguém entra na célula, for example, those who are witch doctor came to our cell. então 1 month ago, I have a witch doctor came to my cell. eu tive um médico rico vindo para a nossa célula. Witch doctor. É um feiticeiro. Médico curandeiro, na verdade. Médico curandeiro. You Foi know para a the- nossa célula. You know the witch doctor? Sabe esses médicos curandeiros? Those who practice macumba. Os Oh. macumbeiros. You know? Sabe? Conhecem? Okay. So this person enter my cell. Então essa pessoa entrou na minha célula. But because all the cell members filled with the Holy Spirit, Mas porque todos os membros da célula estão cheios do Espírito Santo, immediately this person could not stand. então imediatamente essa pessoa não pôde resistir. Boom! Fell Caiu. on the ground. Caiu no chão. Because Satan cannot stand the anointing of the Holy Porque Spirit. Satanás não pode aguentar a unção do Espírito Santo. And this person immediately repented, E essa pessoa imediatamente se arrependeu. accepted Jesus Christ. Aceitou o Senhor Jesus Cristo. The work of Satan being destroyed. A obra de Satanás foi destruída. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém? So this anointing is very powerful. Então essa unção é muito poderosa. Do you want to be always to be filled with the Holy Spirit? Vocês querem sempre ser cheios do Espírito Santo? Hallelujah. Aleluia. Now, how to activate this apostolic anointing? Então como ativar essa unção apostólica? That's why the Bible said we have to be baptized in the Holy Por Spirit. isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. The word baptized in the Holy Spirit A palavra então batizado no Espírito means to be totally immersed in the Holy Spirit. é ser totalmente imerso no Espírito Santo. I love this. Totally Eu amo. immersed in the Holy Spirit. Totalmente imerso no Espírito Santo. Amen. Amém. You know, it's like we immerse an empty bottle into the water. Então é como que nós colocamos uma garrafa vazia dentro da água. If we immerse an empty bottle into the water, Se nós então imergimos uma garrafa vazia dentro da água, what happened to the empty bottle? o que acontece então com a garrafa vazia? Fill. É completamente cheia. Amen. Amém? Fill with water. Cheia de água. That's what happened to Jesus. É assim que aconteceu com o Senhor Jesus. As a human, Como humano, he need the infilling of the Holy ele Spirit. precisava o encher do Espírito Santo. But not only the inside being filled, Não somente dentro ser cheio, but also the surrounding. mas também toda a volta ser cheia. That's why Jesus, he came back from the fasting. Por isso que quando o Senhor Jesus voltou do He jejum, was in the power of the Holy ele Spirit. estava dentro do poder do Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia.
So say to the person next to you, Então fala para a pessoa ao seu lado. be immersed totally into the Holy Seja Spirit. completamente imergido no Espírito Santo. Hallelujah! Aleluia! Have you seen this? Have you ever read Ezekiel 47? Vocês alguma vez já leram então Ezequiel capítulo 47? This is the picture of the baptism of the Holy Spirit. Então aqui é uma figura do batismo no Espírito Santo. Yeah. See? Ezekiel said he saw the temple of God. Então em Ezequiel fala que ele viu o templo de Deus. This is the picture of the New Testament church. Então isso era uma figura da igreja do Novo Testamento. This is also the picture of the future church. Então isso também era uma figura da igreja no futuro. The church that filled with the Holy É Spirit. a igreja que está completamente cheia do Espírito Santo. He saw that out of the temple Então flow rivers of living water. ele via então que do templo fluía rios de água viva. Hallelujah. Aleluia! Do you know when we believe in God? Sabe quando nós cremos em Deus? Jesus said, he whoever believes in me, Aquele que crê em mim, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, out of their heart shall flow do coração fluirão rios de água viva. Again, the new NIV use they. Então ali na nova tradução da versão internacional ele usa a palavra eles e não ele. Não é singular e sim plural. Because this is talking about the church. Porque está falando da igreja, não do indivíduo. The church, you know? Está falando da igreja. From the church will flow rivers of Da water. igreja vai fluir rios de água viva. Hallelujah. Aleluia. So Jesus said to, and then, you know, God spoke to Ezekiel. Então o Senhor Deus falou com Ezequiel. He said, Ezekiel, walk according, you know, to the current. Walks, you know, walk. Ezequiel, ande, o Senhor Deus falou. Don't walks against the flow, but walks, you know, along with the flow. Então Ezequiel, ande de acordo com o fluir, não contra o fluir, mas de acordo com o fluir. Some people, you know, they walk against the flow of the Holy Spirit. Algumas pessoas estão andando contra o fluir do Espírito Santo. Say to the person next to you, I know that church. Eu conheço, fala para a pessoa do seu lado, eu conheço uma igreja assim. We need to walk according to the current. Então nós temos que andar de acordo com o fluir. Amen? Amém? And then God spoke to Ezekiel, go deeper. Então o Senhor Deus falou para Ezequiel, vá mais profundamente. So Ezekiel walked after 1,000 cubits. Então depois que Ezequiel andou mais do que 1000 cúbicos And God said, measure the de deep of the água, water. aí ele fala então imersa dentro da água. And then Imerge. he found out, you know, only ankle deep. Ele então, enquanto estava andando, ele viu que somente estava até o tornozelo. Oh, only A ankle água. deep. Só no tornozelo ali. Some people are only ankle deep. Algumas pessoas só estão até o tornozelo. If you are only ankle deep, Se você está então imerso no Espírito Santo até só o tornozelo, only 5% of your life being immersed into the Holy Spirit. só 5% da sua vida está imergido no Espírito Santo. So no matter how strong is the current, Não importa quão forte é a corrente, this current cannot move you. essa corrente de água não pode te mover. Because only 5% of your life being immersed Porque into the Holy somente Spirit. 5% da sua vida está imergida no Espírito So Santo. God said to Ezekiel, Então o Senhor Deus falou para Ezequiel, go another 1,000 cubits agora vai mais 1000 cúbicos de água para dentro. and measure the deep. Então vai imergindo na profundidade. Oh, now Agora tem- is ankle deep. Agora está no Now joelho. is, knee deep. Yeah.
When you are knee deep, Quando vocês estão então imergidos até o joelho, 20% of your life immersed into the Holy Spirit. somente 20% da sua vida está imergido no Espírito Santo. Now you can feel the current. Agora você está sentindo a corrente. Oh. And God said, go deeper, E o Senhor Ezekiel. Deus está falando, vai mais profundamente. So another 1,000 cubits, Mais 1.000 cúbicos de água. he measured the deep. Então ele foi até a Oh. profundidade. This is waist deep. Então está aqui, ó, na cintura. Now, Ele foi até a cintura. Now 50% of your life being immersed in the Holy Spirit. Agora então 50% da sua vida está imergido no Espírito Santo. Oh, the current can be felt more. Agora você pode sentir mais a corrente. But God said, don't, stop there. Mas o Senhor Deus fala, não pare aí. Go deeper. Vai Ezekiel. mais profundamente, Ezequiel. Walk another 1,000 Vai, ande cubits. mais 1.000 cúbicos de água para dentro. You know what happened? Sabe o que aconteceu? Block, 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 block. Sabe o que block, aconteceu? block, Blá, block, blá, block, blá, block, blá, block, blá, block. blá, blá, blá. Amen. Amém. He could not walk anymore. Ele não pôde mais andar. Now he was swimming. Ele estava Hallelujah. nadando. Oh, swimming in the Holy Oh, Spirit. nadando no Espírito Santo. Now he rested. Agora ele descansou. Hallelujah. Oh, aleluia. Oh, Thank you, Lord. aleluia. Oh, Oh, he rested. aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. And what happened next? E o que aconteceu depois? Then the flow of the water Então o fluir das águas will bring us to the place where there is a lot of fish. então vai nos levar ao local onde tem muitos peixes. I love this. Aleluia. Muitos peixes. Muitos peixes. Aleluia. Many fishes. Amen. Aleluia. Holy Spirit always bring you to win soul. Então o Espírito Santo sempre vai te guiar a você ganhar almas. Oh, a lot of fish here. Amen. Muitos peixes, amém? Tambaqui. Hallelujah. Tambaqui. Tucunaré. Tucunaré. Dourado. Dourado. Surubins. Hallelujah. He will lead you to win soul. Amen. Então o Senhor vai te guiar a ganhar vidas. Holy Spirit always bring us to soul. Então o Espírito Santo sempre vai nos levar a ganhar almas. Amen. Amém? Not only to win soul, Não somente para ganhar but almas. the Bible said every time the water pass by, Todas as vezes que a água então passar, a Bíblia diz: life springing up. vida Oh. vai brotar. You bring life to people. Você vai trazer vida para as The pessoas. tree represent people that, you bring life to them. Você traz vida para essas pessoas. When you fill with the Holy Spirit, Quando você está cheio do Espírito Santo, when you do anything, on life, o que você fizer na vida, God bring you to people who need the life. Deus vai te levar até pessoas que necessitam da vida. Hallelujah, life coming Vida, up. Oh. vida vai brotar. You heal people. Você cura as pessoas. You transform people. Você transforma as You pessoas. bless people life. Você resgata as vidas das Aleluia. pessoas. Aleluia. But you have to be careful Mas você tem que ter cuidado. because there are swarm. Yeah, Ezekiel said swarm. The swarm, The waves. the water that stay still. Mas cuidado porque tem aqueles momentos que Ezequiel fala que a água está parada. God said in that swarm, Naquele, como se fosse um lago, no sweet water, only salty water. não pode ir naquele lago onde tem somente um laguinho que é água parada. Não água doce, mas água salgada. And there, no life. E lá na água parada não tem vida. Too much salt there. Salt? Yeah, too much salt. Então, there is the salt That's water. why no life. Então lá na água salgada não tem vida, é ao contrário. Because the water doesn't flow. Então aquela água está parada, é uma água salgada, está parada, não tem vida e não flui.
Many churches already entered the swamp. Muitas igrejas já entraram nesse estágio de água parada. Oh, you are salt, I am salt. Você é sal, eu sou sal. The fellowship of salt. É a comunhão do sal. Comunhão do sal. É a comunhão do sal. And because of that, we have high blood pressure. É por isso que nós temos pressão alta. Ai, ai, ai. Say to the person next to you, I know that church. Fala para a pessoa do seu lado, eu conheço uma igreja assim. Salt is good when, it's spread. Sal é bom quando está fluindo. Está lançado, está expandido. But if they gather together, Mas se ele está muito juntinho, fellowship of salt, a comunhão do sal, high blood pressure. a pressão alta. So be careful you stuck on the swamp. Por favor, cuidado para que você não fique parado no sal. We have to flow with the Holy Spirit. Nós temos que fluir no Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. Now, how to activate this apostolic anointing? Como então ativar essa unção apostólica? Okay? I will give you 3 keys. Eu então vou te dar 3 chaves. Yeah. Number 1, Número 1, pray in the Spirit. ore no Espírito. Hallelujah. Pray in the Spirit is very important. Orar no Espírito é muito importante. Yeah, if you are charismatic, speaking in tongues. Então, se você é carismático, fale em línguas. Hallelujah. Speaking in tongues. Amen. Fale em línguas, amém? Jude said at the last day, Então, em Judas capítulo 1 fala que nos últimos dias there will be people living without the Holy Spirit. vai existir pessoas vivendo sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo. But he said, but you pray in the Spirit. Mas vocês orem no Espírito. Amen. Amém? If you are charismatic, Então, se você é carismático, pray in the Spirit means speaking in tongues. então ore no Espírito, fale em línguas. Okay? But I am open to non-charismatic. Eu also. também estou aberto para os irmãos não carismáticos. You want to speak in tongues, fine. Se você quer falar em línguas, amém, tudo bem. But I speak in tongues. Mas eu falo em línguas. I practice speaking in Eu tongues. pratico falar em línguas. We encourage the cell member to practice speaking in E tongues. nós encorajamos então os membros da célula em falar em línguas. Hallelujah. Aleluia. When you speak in tongues, Quando você então fala em línguas, you activate your spirit. você ativa o seu espírito. Okay, I will talk more about this. Eu vou falar mais sobre isso, But this is not the only key. mas essa não é a única chave. There are other keys also. Existem outras chaves The também. second key A segunda chave, is giving thanks, worship. então dando Praise and graças, então louvor e adoração. Because the Bible says Porque a Bíblia diz, God is spirit, is a spirit. porque a palavra diz que Deus é espírito. Those who worship him must worship in spirit and truth. Aquele que o adora deve adorá-lo em espírito e em verdade. So when you worship God, Quando então você adora ao Senhor Deus, your spirit connected to God, who is então also spirit. o seu espírito também se conecta com o Espírito de Deus, porque ele é espírito. So the anointing flow through you. Então a unção flui através de você. Amen. Amém? So flow in the anointing. Então flua através da unção. Hallelujah. Aleluia. Number 3, the key, Então, terceira chave, meditate on the word of God. medite na palavra de Deus. Why? Por quê? Because John 6:63 said, Então, porque a Bíblia diz em João 6:63, Jesus said, my word is spirit
and life. Minhas palavras são espírito e vida. So when you meditate on the word, Quando então você medita na palavra, you are in the Spirit also. você está também no espírito. Because the Spirit is the Spirit of truth. Porque o espírito é o espírito da verdade. Hallelujah. The Aleluia. word of God is the Spirit. Então a palavra de Deus é o espírito. Hallelujah. Aleluia. Meditate on the word. Então medite na palavra. Worship Him Então adore-o. and pray in the Spirit. E ore em espírito. Now I want to talk more about praying in the Spirit. Eu quero falar mais em orar em espírito. See, why we need to pray in the Spirit? Por que nós temos que orar no espírito? Let's look at 1 Corinthians 14. Então vamos abrir em 1 Coríntios 14. Okay, verse 14 begins. Okay, verse 2 first. Então 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Yeah. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Hallelujah. And then verse 14. E versículo 14, For if I pray in a tongue, porque se eu oro em outra língua, my spirit prays, meu espírito de fato ora, but my understanding unfruitful. mas o meu entendimento é infrutífero. Now, Paul said, what is the conclusion then? Então Paulo diz qual é a conclusão então disso. That means what should we do? Então Paulo fala, então o que nós devemos fazer? I will pray with the Spirit, Então eu orarei em espírito, which is praying in tongues. em orar em línguas, And I will pray also with my e understanding. eu também vou orar com o meu entendimento. With the understanding words, understanding language. Então com uma palavra entendível, com palavras claras, palavras que eu entendo. And then I will sing with the Spirit. Então eu vou cantar no espírito, That means I will sing with tongues. então vou cantar em línguas. And I will sing also with my understanding. E eu também vou cantar com o meu entendimento. So Paul never forbid speaking in tongues in public. No. O Paulo nunca então proibiu falar em línguas em público. What he forbid is only speaking in tongues. O que Only ele speaking estava in tongues. proibindo era somente o falar em línguas em público. Do you know the Corinthians said they were crazy? Vocês sabem que as pessoas pensavam que os coríntios eram loucos? The whole meeting they only speaking in tongues. Toda a reunião eles só falavam em línguas. Can you imagine the whole meeting we all speaking in tongues? Podem imaginar durante todo o encontro só falar em línguas? If we do that, Se nós fizermos isso, unbeliever came into the meeting. então os incrédulos chegarão no encontro. The unbeliever said, "Loco." Crazy. So Paul never forbid to speak in tongues. Então Paulo nunca estava proibindo em falar em línguas. What he forbid is only speaking in O tongues. que ele estava proibindo era o somente falar em línguas. Do you understand? Vocês entendem? So he said, what should we do? Então Paulo fala o que devemos fazer. You have to do the two things. Vocês têm que fazer as duas coisas. Pray in tongues. Então orar em línguas Also pray in the understanding e language. orar então com o entendimento, numa língua que todos entendem. Sing in tongues. Então cante em línguas. Sing also in understanding, language. Então cante também com uma língua que todos entendam. Amen. Amém? So why, God wants us to speak in tongues? Por que então o Senhor Deus quer que nós falamos em línguas? Do you know speaking in tongues very, very effective? Vocês sabem que falar em línguas é muito efetivo? Because this is the way you connect to the spirit world. Porque é essa maneira que vocês se conectam com o mundo espiritual. Remember, we are spirit, Vocês lembrem, nós somos espírito,
we have a soul Nós temos uma alma living in a body. e nós vivemos num corpo. So our essence is also spirit. Nossa essência também é espírito. And God is spirit. E Deus é So espírito. to connect with God, Então, para nos conectarmos a Deus, first we connect through our spirit first. primeiro nós conectamos o nosso espírito primeiramente. Many people, Muitas pessoas, they don't activate their spirit. eles não ativam o seu espírito. They only connect God with their mind only. Eles só se conectam com Deus através da sua mente. It's not effective. Não é efetivo. Because to connect the spirit world, Porque para se conectar ao mundo espiritual, you must have, communication spirit to spirit. você tem que ter comunicação espiritual do teu espírito para o espírito de Deus. Hallelujah. Para Deus. Aleluia. Spirit to spirit, twing, Então, very fast. espírito para espírito, tuim, conecta. If no, spirit, mind, Se for espírito e mente, tirit, tirit, tri, 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 your call, a sua chamada não pode ser conectada dessa vez. hallelujah. So connect with God with your spirit. Amen. Então conecte a sua vida com o Senhor Deus através do teu espírito. Because the spirit world is strange, foreign to our soul and body. Porque o mundo espiritual é muito estranho para a nossa mente, nossa alma e o nosso corpo. I give you an example. Eu te dou um exemplo. One day I went to India. Um dia eu fui à Índia. Our brother from India, are you still here? O nosso irmão da Índia está aqui, o irmão João. No more. Okay. No. Yeah. The first time I went to India, Então a primeira vez que eu fui à Índia, when I arrived in the airport, quando eu cheguei no aeroporto da Índia, nobody picked me up. ninguém foi lá me buscar. So I was totally confused. Eu estava completamente Because confuso. that was the first time I arrived in Madras, in Chennai. Foi a primeira vez que eu cheguei na cidade de Madras, lá na Índia. This city foreign to me. A cidade era completamente estranha, estrangeira para mim. I came out, nobody, understand me. Ninguém me entendia. And then I tried to read the letter. Então eu tentava ler o que estava escrito. I could not understand E it. eu não podia entender o que estava escrito lá nas placas. So this is a foreign, country to me. Era um país estrangeiro para mim. The culture is foreign to me. A cultura era estrangeira, era estranha para mim. The atmosphere is, foreign to me. Então a atmosfera também era estrangeira, era estranha para mim. The language is foreign to me. Então a língua também era estranha para mim. I don't understand them. Eu não entendia Do you eles. know the Indian? Sabe, os indianos, When they say yes, quando eles falam yes, eles falam yes, yes, this is yes. yes, isso aqui é yes. So when I preach, Então quando eu estava pregando, pa, 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 pá, pa. pá, 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 Amen. amém. I was shocked. Eu estava chocado. Different culture, Cultura diferente. different language, Línguas diferentes. yeah, different world, É um mundo diferente. foreign to me. É muito estrangeiro, é estranho para mim. Now, if you go to this foreign land, Então, se você vai para uma terra estrangeira, what are the most needed thing for you o in that que é o que situation? você mais precisa numa terra estrangeira? Línguas. Languages. Or Amém? at least you need interpreter, at least. But the best is if you can speak the language. O melhor é se você pudesse falar a língua local. Amen? Amém? That is also so when you enter the spirit world.
Isso também é alma, e você entra no mundo The espiritual. spirit world is strange and foreign to our soul and body. Então o mundo espiritual é estranho, é estrangeiro para a nossa alma e corpo. It is a different dimension. É uma dimensão diferente. It is a different culture. É uma cultura It diferente. is a different atmosphere. É uma atmosfera But diferente. thank God, Mas graças ao Senhor Deus, He give us que Ele nos deu. the language of the Spirit, Nos deu a língua do Espírito, so we can connect with the Holy Spirit. para que nós Hallelujah. podemos conectar com o Espírito Santo. We connect with the spirit world. Hallelujah. Nós conectamos com o mundo And then, espiritual. twang, Então, connection. em conexão. When the connection comes, Quando a conexão vem, you activate the anointing of the Holy Spirit. você então ativa a unção do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Flow in the Holy Spirit. Fluindo no Espírito. He bring you to feast. Amen. He bring you to the feast. Ele te traz para a festa. Cadê ele? Onde ele tá? Hallelujah. Aleluia. Why we speak in tongues? Por que nós falamos em línguas? So that we can communicate to the spirit world. Para que nós possamos nos comunicar com o mundo espiritual. Speaking in tongues is the most effective communication, Fala- spirit to spirit. Falar em língua é o modo, é a maneira mais efetiva para se conectar no mundo espiritual. The moment you speak in tongues, No momento que você fala em línguas, you feel the presence of God. você então sente a presença de Deus. Yeah, you become God conscious. Você então tem consciência de Deus. But if you don't speak in tongues, Porque se você não falar em línguas, flesh conscious. então você tem consciência da tua carne. So we want God conscious. Amen. Nós queremos a consciência de Deus, amém? We Xerabacusequeterebacai. can feel God. Você pode sentir o United Senhor with Deus us. unido conosco. Amen. Amém? Then secondly, you can strengthen your spirit. Então você pode ser fortalecido no seu espírito. God wants us to strengthen our O spirit. Senhor Deus quer que nós tenhamos força no nosso espírito, ser fortalecido no nosso espírito. Because our substance is also spirit. Porque a nossa substância também é espírito. So strengthen your spirit. Então, fortalecendo o nosso espírito, Strengthen your spirit. e então fortalecendo o nosso espírito. And then Paul said, Então Paulo diz: when you pray in tongues, quando vocês orem em línguas, you speak the mysteries of God. você fala em mistério com Deus. What is the mystery of God? Fala os mistérios de Deus. E quais são os mistérios de Deus? In the Bible, there are two, meaning of the mystery of God. Então, na palavra de Deus existem dois significados para o mistério de Deus. Number one, Número 1, the mystery is about the kingdom of God. então o mistério está relacionado ao reino de Deus. One day, the disciple asked Jesus, can you tell us the meaning of this parable? Então um dia os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o Senhor pode nos explicar o significado dessa parábola? Jesus said, to you given the mystery of the kingdom. Ou para vocês são dados então o entender o mistério do reino, But to them, not given. mas para eles não foi dado. If you are a disciple, Se você é discípulo, God give you the mystery. o Senhor te deu o mistério. So the mystery is about the kingdom of God. Então o mistério é sobre o reino de Deus. So when you speak in tongues, Quando você fala em línguas, you enforce the kingdom of God to come. você então fortalece para o reino de Deus chegar. Because when you pray,
Porque quando você ora, What is prayer? o que é orar? Prayer is thy kingdom come. Orar é que o seu reino venha. Your will be done on Que a earth sua as it is in heaven. vontade venha e chegue aqui na terra como é feita no So céu. when you pray, Então quando você orar, you Handarabakusheketerebakai, enforce the kingdom of God to be você fulfilled on então earth. fortalece para que o reino de Deus seja implantado, estabelecido na terra. Amen. Amém. Secondly, Segundo, what is the mystery? o que é o mistério? Paul said about the eternal purpose. Então Paulo fala sobre o eterno propósito. So what is the mystery? Então qual é o mistério? It's about to build his house. É sobre construir a sua casa. That's why when you pray in tongues, Então por isso quando você ora em línguas, you are ready to fulfill the mystery. então você está preparado para completar o mistério. Christ among you, the hope of glory. Então Cristo entre vós, a esperança da glória. Hallelujah. Aleluia! When we pray in tongues, Quando oramos em línguas, we're ready to fulfill the eternal nós purpose. estamos preparados para completar, para cumprir o propósito de Deus. That's why we encourage the cell member Por isso que nós encorajamos os membros da célula, to pray every day at least 15 minutes in tongues. pelo menos orar 15 minutos em línguas todos os dias. Try this, you will be changed. Tente isso, prove isso, experimente isso, vocês vão ser mudados, transformados. I guarantee Eu you. te garanto, If eu you te garanto. speak in tongues 15 minutes in a Quando day, você orar pelo menos 15 minutos em línguas todos os dias, in 2 weeks you find your life totally different. você vai então encontrar a sua vida transformada em 2 semanas. And then before we start the cell meeting, Então, antes que nós iniciamos o encontro na casa, we use 5 minutes to pray in tongues first. nós usamos 5 minutos só para orar em línguas. Hallelujah. Of course, if there is new people, É claro, se existem pessoas novas, we explain first. nós explicamos primeiro. Or we speak a little bit slowly. Nós falamos um pouquinho mais devagar. Otherwise, the new people shock. Yeah? Senão as pessoas novas vão estar completamente chocadas. So also must be wise. Então temos que ser sábios. Yeah? Amen. Amém? But be prepared. Estejam preparados. Hallelujah. Aleluia. Now, we want to practice. Então nós queremos praticar isso agora. I will show you how I train people to speak in tongues. Eu vou então mostrar para vocês como eu treino pessoas a falar em línguas. Because in this practice you will learn more. Então nessa prática vocês vão aprender mais. Okay? I will tell all of us to speak in tongues, Eu vou então falar para que todos nós falemos em línguas. but only 30 seconds. Somente 30 segundos. Then when I say stop, Quando eu falar pare, and then we stop, então nós paramos. and then we open our eyes, Aí nós vamos abrir os nossos olhos. and then I will explain to you. Então vou explicar para vocês. And then we will go to the next level. Aí nós vamos para o próximo nível. Only 30 minutes, Mais- 30 seconds, Então mais 30 segundos. and then stop. E aí pare. And then I will bring you to the next level E aí eu again. vou te levar ao próximo nível. Okay, ready? Amém? Estão preparados? See, we can be filled with the Holy Spirit anytime. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo a qualquer momento. But some churches, they have to wait certain moment to be filled with the Holy Algumas Spirit. igrejas precisam esperar um certo momento para serem cheios do Espírito. Especially the day of Pentecost. Especialmente naquele dia do Pentecoste. Yeah? Do you have that kind of church in Vocês Brazil? têm esse tipo de igreja aqui no Brasil? In Indonesia we have. Ou nós na Indonésia nós temos? They have to wait certain day. Eles esperam um dia especial. Oh, to be filled. Ou para ser cheio. This is the day. Este é o dia. But then after that, Então depois daquele dia, no more speaking in tongues. não falam mais em línguas. Some churches, Algumas igrejas, they have to wait until one super pastor came. então eles esperam que um pastor, super pastor venha. Maybe Benny Hinn.
Talvez Benny Hinn. Oh, when Benny Hinn came, Oh, quando Benny Hinn veio aqui. his anointing is 50,000 fold. Então, a unção dele é 50 vezes maior. Oh, I need that anointing. Oh, eu preciso dessa unção. Nothing wrong with this kind of, a servant of God. Não tem nada errado com esse servo de Deus. But Mas we can be filled with the Holy Spirit anytime. nós podemos ser cheios do Espírito Santo a qualquer momento. Don't wait Não until espere some moment até um momento. or revival meetings. Oh, reunião de avivamento. We can be filled with the Holy Spirit anytime. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo a qualquer momento. Amen. Amém? Now, Agora. when I count 1, 2, 3, let us all speaking in tongues. Então, quando eu contar 1, 2, 3, todos vão falar em línguas. Okay, but you just sit down, relax, relax. Fica aí tranquilo, aí sentado, não precisa levantar. Não. Okay, are you ready? Estão preparados? Are you ready? Está preparado? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Hallelujah. Aleluia! Shika, Ura Baba Sanda, Kira Labaka Sanda, Kira Baba Seka, Ura Baba Sanda, Kira Baba Sika. Oh, hallelujah! Kira Labahanta Kroloboko, Kira Baba Sanda, Kira Baba Shaka, Ira Baba Hanta, Kora Baba Siko, Ira Baba Sanda, Kira Baba Hanta, Ora Baba Siko Roloboko Se, Ira Baba Sanda. Hallelujah, hallelujah. Aleluia! Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Now, be silent. Estejam em silêncio. Okay, open your eyes. Abram os seus olhos. What happened to our speaking in tongues? O que aconteceu em nós falarmos em línguas? See, some of you already fluently. Alguns de vocês já estavam fluindo. But some of you Alguns de vocês a little bit stuck. estavam um pouco assim impedido, parado. Ah, huribacaraba. Oh, xeribacatu. Oh, xeribacatu. Now, what happened to you? O que aconteceu com você? Is it that the Holy Spirit didn't work? É porque o Espírito Santo não funcionou? No. Não. Holy Spirit always work. O Espírito Santo sempre funciona, sempre trabalha. Is it that your spirit did not obey? É o que o seu espírito não obedeceu, então? No. Não. Jesus said the Spirit always obey. Jesus fala que o espírito sempre obedece, sempre está pronto para obedecer. But Mas the flesh is weak. a carne é fraca. The problem is not with your spirit. Então o problema não está no teu espírito. The problem is with your flesh. O problema está na sua carne. Your flesh is lazy. A sua carne é preguiçosa. Kurabababa. Corabacatara. Iralabababa. Ashirabacara. Irabababa. That's why we need to discipline the body. Por isso que temos que disciplinar o nosso corpo. That's why Jesus went to fast and pray 40 days. Por isso que o Senhor Jesus foi orar e jejuar por 40 dias. He disciplined his body. Ele disciplinava o seu corpo. But we don't have to pray fast 40 days first. Nós não precisamos jejuar e orar 40 dias Right primeiro. now you can discipline your body. Agora mesmo você pode disciplinar o seu corpo. You say to your body, Então fala pro seu corpo. hey body, Ei, corpo, you worship God. você tem que adorar a Deus. I surrender you to God. Eu te entrego a Deus. If you don't want to worship God, Se você não quiser adorar a Deus, I will fast. eu vou jejuar. So discipline him, amen? Então discipline o seu corpo. If you don't discipline your body, Se você não disciplinar o seu corpo, your body
press your spirit, O seu corpo vai pressionar o teu espírito. bind your spirit. Vai então sufocar o teu espírito. Vai That's amarrar o seu why, that's espírito. why your speaking in tongues feel very É heavy. por isso que você falar em línguas está muito pesado. Kurababa, Curababa, kurababa, chorababa, irababa. chirababa. We want to be free from the Você flesh. tem que estar livre da carne. Amen. Amém. Now how? Now how? Como? Now the second state, O segundo estágio. we will speak in tongues loudly, Vamos falar então em línguas bem alto. but at the same time discipline your body. Mas no mesmo momento disciplina o seu corpo. Say, you follow God. Você vai seguir Deus. You follow the Spirit. Você vai seguir o Espírito. You body submit to the Spirit. Você, corpo, vai se submeter ao Espírito. Amen. Amém? Now we will stand up E now. agora nós vamos ficar em pé. Do something to your body, okay? Faça alguma coisa com esse seu corpo aí. Hey, you body, you submit. Você, corpo, se submete agora. Now we'll speak in tongues 30 seconds. Agora nós vamos falar em línguas 30 segundos. Are you ready? Vocês estão preparados? Are you ready? Vocês estão preparados? 1, 2, 3. Hallelujah. Kira la ba 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 kasanda. Kira la ba 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 kasanda. Kira ba 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 kasanda. Kira la ba 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 kasiko. Kira la ba 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 kasanda. Kira la ba ko to kro la ba ko sanda. Kira la ba 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 kasande. Kira la ba 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 ko shaka. Ra ba ra ba ra ba ra ba ra ba sikoro la ba bo. Ira la ba 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 kasanda. Kira la ba 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 kasiko. Ira la ba 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 kasanda. Kira la ba 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 kasiko. Ira la ba 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 kasiko. Ira la ba 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 kasiko. Ira la ba la ba la ba la ba sanda. Hallelujah. Ira la ba 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 kasanda. Thank you, Lord. Aleluia, obrigado, Senhor. Now be silent. Amém. Be silent now. Agora fiquem em silêncio. Okay, this is a learning process. Isso então é um processo de aprendizado. I am not forbid you to speak in Eu tongues, não estou te proibindo em falar em línguas, but just to learn. somente para aprender. Now, how do you feel this second level? Como vocês se sentiram nesse segundo estágio? Whoa, Uou! different atmosphere, huh? Diferente a atmosfera, hein? See, we begin to connect to the spirit Agora world. começamos a nos conectar ao mundo espiritual. Now, the third level. Então agora o terceiro nível. Our enemy is not only the body, O nosso inimigo não é somente o nosso corpo, but our mind, our soul. mas a nossa mente, a nossa alma. When you speak in tongues, Quando você ora em línguas, your mind wandering. então sua mente está vagando. Urabababababa. Chorabacatarabaca, Iralababa. cheirabalabachá, Urabababa. oribarabachá. So your mind wandering. Então sua mente está lá vagando. So what vagando. should we do to the mind? Então o que é que nós fazemos com a mente? To our soul? Na nossa alma. How David solved this problem? Como Davi então solucionou esse problema? David said to his soul, Então Davi falou para a sua alma: "Oh my soul, praise God, oh my soul." louve ao Senhor toda a minha alma. Amen. Amém? So his spirit speak to the soul, Então o seu espírito falou para a sua alma and then ask the soul to worship God. e falou para a alma então adorar ao Senhor Deus. Ask the soul to focus on God. Agora pede então para a sua alma se focar em Deus. So how to focus your soul? Como que então você pode focar a sua alma? Bring your soul to meditate on the word of God. Então traga a sua alma para meditar na palavra de Deus. Amen. Amém? Meditate on the truth. Meditando então nas ferramentas, Then, nas verdades, the truth. then you will see another different level again. Então meditando nas verdades de Deus e você vai estar em diferente nível. Are you ready? Vocês estão preparados? Now the third level, Então, terceiro nível, I will bring you to meditation. eu vou te trazer a meditar. We will meditate
the resurrection power of God. Nós vamos então meditar no poder da ressurreição do Senhor Deus. How Jesus was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. Como o Senhor Jesus foi trazido à vida, ressuscitou no poder do Espírito Santo. After that we all clap hands and praise the Lord. E depois disso nós todos vamos bater palmas e vamos louvar ao Senhor. And then at the same time, after that we speak in tongues. E no mesmo momento nós também vamos falar em línguas. Amen? Amém? Are you ready? Estão preparados? Now close your eyes. Então fechem os seus olhos. Use your imagination. Você pode então usar a sua imaginação. Imagine 2000 years ago. Então imagine ali 2000 anos atrás, When Jesus died, quando o Senhor Jesus morreu his body was put in a tomb. e o seu corpo foi colocado naquela tumba. And then the tomb was closed by a big stone. Então a tumba foi fechada com aquela grande pedra. But according to the Bible, Mas de acordo com a Bíblia, on the third day, no terceiro dia, the Holy Spirit o Espírito Santo came to the body of Jesus veio no corpo do Senhor and Jesus raised the body e from the dead ressuscitou dentro dos mortos and opened the door of e the tomb. abriu a porta da tumba. Jesus came out. Jesus saiu. He was raised from the dead. Ele ressuscitou dentre os Aleluia! mortos. Aleluia! Yes, Jesus. Kura baba 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 kasanda. Kira baba 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 baba. Ura baba 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 kasanda. Kira la baba 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 baba. Ura baba 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 kasiko. Ira la baba 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 kasande. Ira la baba 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 kasiko. Ira la baba 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 kasande. Ura baba 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 kasiko. Hallelujah. Sikro la bala 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 bala. Kira la bala 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 bala. Kira la bala 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 sanda. Ira la bala 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 siko. Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Cheira balabalaba, Shikara la bala 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 bala. balabalaba, sheketerebacaia. Hallelujah. Aleluia! Thank you, Lord. Aleluia! Obrigado, Senhor. Now be silent. Agora vamos estar em silêncio. Now we want to do something a little bit different. Queremos fazer algo diferente. Before, our speaking in tongues is very aggressive. Antes, então, falar em línguas é bem agressivo. Because maybe we are in war. Maybe. Porque talvez nós estávamos em guerra. But now, Mas agora I want you to speak in tongues quero que você fale em línguas, by worshiping God. adorando o Senhor Deus. Intimacy with Him. Intimidade com o Senhor. Say how much you love Him. Fala quanto você o ama. Let's raise our hands. Vamos levantar nossas mãos. Urababayata Cheira koroloboko bacori sika. que palabacai. Inalamayata No bene korobobo. kendo lobachana.